Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, é a nossa penúltima semana do ano litúrgico. Ontem nós não tivemos a oportunidade de fazer essa meditação, tinha outras atividades que precisava terminar de dar conta aqui, não dava para encaixar no programa do dia essa meditação. Eu fazia uma coisa, eu fazia outra e tinha que priorizar aquela atividade de ontem. E nós não fizemos a nossa meditação sobre o Evangelho de ontem, que era o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 10, a famosa história de Zaqueu. Tudo aquilo que eu disse na segunda-feira a respeito da cidade de Jericó se mantém válido para entendermos o cenário geográfico onde a cena se passou, essa cidade que era de gente rica ia passar dias, etc, etc. Agora aqui tem umas coisas que é interessante, é que Lucas faz questão de dizer o nome desse homem. O nome dele era Zaqueu. Os nomes têm sempre um significado dentro da Bíblia e no mundo antigo. Os antigos diziam assim, nomen est omen. O nome significa a missão da pessoa. A gente poderia dizer em outra linguagem também como que se no nome está o destino. As pessoas não colocavam nomes por acaso nas pessoas. Esse nome Zaqueu significa o transparente. Aquilo que a gente pode ver, por exemplo, essas lentes são transparentes e é por isso que eu posso enxergar o que está aqui diante de mim. Mas se a lente, mesmo sendo transparente, eu toco nela com a mão suja, etc., ela fica manchada. Zaqueu significa transparente, mas Zaqueu também significa puro, ou seja, limpo. Zaqueu é um nome que significa daí também inocente, porque quando a gente vê uma criança, é uma criança pura, é uma pessoa pura, quer dizer inocente, que não tem mancha, não é que não está maquiado. Então, são significados desse nome Zaqueu. Ora, quando a gente pensa na Bíblia, quando Deus cria a humanidade, Ele cria Adão e Eva. Adão é o homem inocente, é o homem sem pecado, é o homem que é criado sem mancha. Mas depois tem toda uma situação que é chamada de lapsária, pós-lapsária. Depois da queda, lapsus, quando a gente diz eu tive um lapso, quer dizer, a mente caiu ali, você não conseguiu pensar em alguma coisa. Então se fala da queda do ser humano. Então essa situação, quando ele cai, ele é o homem que perde a sua inocência. Por isso Adão, quando se descobre pecador diante de Deus, desobediente diante de Deus, ele descobre a sua nudez e sente muita vergonha. O que foi que Adão fez? Ele vai atrás da árvore do sicômoro, ou a árvore do figo, e pega as folhas dessa árvore e faz vestes para ele. Quando Deus entra no jardim, vai procurá-lo, ele se esconde lá no meio dessas árvores. Portanto, essa história de Zaqueu, pensando nessa árvore de figo, etc., nos faz pensar em Adão, que caiu, que sentiu vergonha, que se cobriu com as folhas do figo. Então a sua inocência, a inocência que ele havia perdido, agora ele tenta cobrir de alguma forma. Ele tenta dar jeito naquele sentimento que ele está carregando dentro dele. A solução que ele está buscando com a sua força é aquela de arrumar umas folhas para se tapar. Aqui o evangelho de ontem dizia que Jesus estava atravessando a cidade, que havia esse homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos e era muito rico. Mas depois de termos celebrado a Jornada Mundial do Pobre, a gente vê aqui um homem muito rico. Como é que ele ficou rico? Esses cobradores de impostos, muitas vezes eles se enriqueciam também defraudando, também roubando, passando a mão naquilo que não era deles. Dessa forma, seguramente também Zaqueu se enriquece. Ele não era simplesmente um cobrador de imposto, ele era muito rico, ele era chefe dos impostos. Zaqueu era pequenininho. Zaqueu tinha a sua estatura de Zaqueu era um problema para ele. Lembra que o Evangelho de Lucas diz que Jesus ele crescia em sabedoria, graça e crescia também em estatura, crescia em tamanho. Nós somos um ser humano que a gente ou faz como Zaqueu, que tenta crescer na estatura da gente, ou a gente tenta crescer segundo a estatura de Cristo. Não é permitindo que cresçamos com Cristo, que cresçamos em Cristo, não é? Já que nós somos enxertados nele, ele como a videira que é que cresce, a gente vai crescendo nele, vai crescendo com ele. Então Zaqueu procurava ver Jesus. Nesse sentido, ele se toca com aquele cego
do evangelho da segunda-feira. O cego não podia ver Jesus por causa dos seus olhos. Zaqueu não podia ver Jesus por causa do seu tamanho, mas Zaqueu também queria ver Jesus, como o cego lutou para ver Jesus. Qual é a solução que Zaqueu vai encontrar? Não é que ele deu dinheiro a alguém para tentar ir lá chegar diante de Jesus, mas ele buscou uma solução a partir também do seu físico. Ele tinha uma estatura pequena, mas ele usou a sua estatura também a seu benefício. Ele subiu na árvore do figo, ele usou o seu corpo, as suas forças. Ele foi com aquilo que ele tinha recebido também da própria natureza, que ele tinha recebido de Deus. Agora, a coisa que é bonita aqui é o seguinte: muitas vezes a gente diz por aí fora, eu encontrei Jesus e isso, aquilo, outro. A Bíblia sempre nos fala do contrário. Não somos nós que encontramos Jesus. É Jesus que nos encontra, é Deus que nos encontra. É o pastor que deixa 99 e vai à procura daquela tresmalhada. É a mulher que perdeu uma moeda e sai caçando a moeda dentro de casa. É o pai que fica na porta da casa todos os dias olhando para ver se o filho está voltando. É Deus que nos encontra, é Deus que nos acha. E o que aconteceu aqui é que Zaqueu correu à frente, subiu nessa figueira ali por onde Jesus iria passar, e é Jesus, quando passa ali, que vê Zaqueu como Adão, que estava escondido dentro das folhagens das árvores, e Deus o vê, Deus o enxerga, Deus o chama. Assim como Deus chamou Adão, Deus agora chama também a Zaqueu. Jesus olha para cima e diz: desce depressa. Às vezes a gente pensa que a solução na vida da gente é crescer, é subir. No Zaqueu, como pequenininho que era, ele achava que tudo na vida tinha que ser subir. Ele subiu na carreira dele de cobrador de imposto, chegou a ser chefe. Assim, muitas vezes a gente vai pensando que o problema na vida da gente é subir, chegar ninguém sabe onde. E Zaqueu é convidado por Jesus para descer. Muitas vezes o que a gente precisa é justamente descer. E ir lá no mais profundo da gente, como o filho pródigo desceu no seu interior, foi dentro dele, fez uma viagem para dentro. Assim também agora, Zaqueu é convidado a descer depressa. E Jesus diz: porque hoje eu devo ficar em tua casa. Esse advérbio hoje aparece 7 vezes no Evangelho de Lucas e tem uma força muito grande. A última vez que ele vai aparecer vai ser quando Jesus vai dizer ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, começaram a murmurar e disseram: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Já que eu falei no bom ladrão arrependido, quando o bom ladrão pede para Jesus que quer ficar, para ele se lembrar dele quando começar a reinar, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus abre a casa do Pai para um pecador. Eles aqui estão abismados porque um pecador abriu a casa e Jesus foi para ele. E Jesus é aquele que abre a sua casa para acolher os pecadores. E Jesus diz: olha, as prostitutas, os cobradores de impostos vão preceder vocês no reino dos céus. Esse reino que o bom ladrão diz: não é quando começares a reinar, lembra de nós. Nós estamos caminhando para a festa de Cristo Rei, é o próximo sábado. Veja só, a Bíblia, ou melhor, a liturgia, não é? Começou a ver na árvore uma imagem da cruz, a árvore do paraíso, e assim vários outros lenhos que vão aparecendo na história da Bíblia. Os padres da igreja sempre interpretaram como o lenho da cruz que traz a nossa salvação. Aqui então a gente está vendo que no fim de tudo, para nos salvar, quem vai subir na árvore é Jesus. Jesus é como uma espécie de Zaqueu que de cima dessa árvore da cruz ele olha e continua enxergando. Assim como de baixo ele enxergava Zaqueu que estava lá em cima, assim do alto da cruz ele olha todos os nós pecadores e intercede por nós. É assim que ele reza, não é? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então aqui a gente vai já se preparando para a festa do próximo domingo, vendo nessa árvore um reflexo dessa árvore da cruz salvadora de Jesus. Então Jesus é esse que sobe a cruz para nos salvar. Dessa árvore salvadora ele nos redime. E aí diz-nos o texto de Lucas, não é que Zaqueu, quando estava com Jesus na sua casa, todo mundo murmurando contra ele, Jesus disse que hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. E diz: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus é esse que busca sempre salvar o que estava perdido. Então, dito isso, eu olho
Já que não fez a meditação de ontem, olhemos para o texto do Evangelho de hoje. Continuamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, depois dessa história de Zaqueu. Jesus, depois desse fato, Jesus conta essa parábola de hoje, né? Veja só que Zaqueu tinha a sua riqueza e disse que ele daria a metade aos pobres se tivesse defraudado alguém, que ele iria dar de volta. Ou seja, ele começa se libertando das injustiças e percebendo que se existe pobreza nesse mundo é porque a riqueza está concentrada na mão de alguém e resolve dividir aquilo que ele tem para o bem, para o benefício dos outros. Aí Jesus conta uma parábola, depois que ele continua o seu caminho com os seus discípulos, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Jesus vai prevenir os seus discípulos, né? Porque essa era uma tendência da igreja primitiva, de pensar que o reino de Deus já ia chegar para amanhã. Não é? Tanto é que o escrito do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e um dos problemas que tinha lá é que tinha gente que estava esperando o reino de Deus para agora e nem sequer trabalhava mais. E São Paulo vai dizer, olha, quem não quer trabalhar também não deve comer. Não é que a gente deve comer com o suor do rosto o pão da gente. A gente está nesse mundo, a gente deve trabalhar, deve fazer valer os talentos, os dons que a gente receber de Deus, não é para ficarmos de braços cruzados. Não, fazemos o nosso trabalho. A gente espera o Senhor, justamente trabalhando. Então, para essa tendência milenarista, e hoje em dia, é bom que se diga, tem muita gente de novo com essas tendências milenaristas, muitos videntes que dizem que vem Nossa Senhora e que isso, aquilo, aquilo outro. Tem sempre essa tendência milenarista. Não é essa tendência de achar que o tempo já está para chegar, que Jesus já está às portas e que os sinais estão aí, que é tudo muito evidente. Longe dessa gente. Longe dessas loucuras. Jesus nos disse no Evangelho do domingo, a gente viu com toda clareza, quanto a esse dia e essa hora, o Pai não sabe, os anjos não estão sabendo, o Pai não sabe, não, perdão, só o Pai sabe. Ele disse que ele não sabia, era uma coisa que só o Pai sabia. Isso para dizer que não adianta ninguém começar aqui agora a querer inventar histórias, não é? E que a gente pode se iludir com esse tipo de questão. É um segredo do Pai, que o Pai guarda consigo. É óbvio que nós, enquanto esperamos essa vinda do Senhor, o que é que fazemos? É trabalhar, é fazer render tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E aí Jesus diz assim, que um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Alguém que vai receber um cargo, não é, de rei e depois vai voltar. Já vemos aqui Jesus, depois que ele morre na cruz, senta à direita do Pai, ele depois vai voltar como rei. Não é? Chamou então 10 dos seus empregados, 10 dos seus servos. Cada um de nós é um servo de Deus, não é, nessa vida, e devemos viver para servir. E chamou então cada um e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Então, até a vinda de Cristo, a gente tem que negociar, tem que fazer frutificar essas moedas que a gente recebeu. Mas alguns concidadãos, porém, que o odiavam, a gente sempre sabe que tem isso, né? A história da Bíblia começa mostrando que a primeira morte que existe é um irmão que mata o outro. Um fratricídio. Então a gente não precisa se enganar não, né? Às vezes a gente não pensa que porque está no meio dos amigos, porque os colegas que não, nem todo mundo quer bem a gente, nem todo mundo porque vê que a gente tem talento fica contente com os talentos que a gente tem. A gente tem que saber fazer conta com a inveja, a gente tem que fazer conta com a intriga, e às vezes a inveja vem de forma muito velada, às vezes parece até que estão te elogiando, não sei o quê, mas estão dizendo, eu não quero que você reine sobre nós, eu não quero ver os seus talentos crescendo no meio da gente, não. Vai crescer em outro canto, aqui no meio da gente, não, que é isso? Aí às vezes bota desculpa, né, solenes, bonitas, né, para queimar o outro, para deturpar a figura do outro. Isso às vezes é feito de uma forma tão velada, tão sutil, não é? O veneno se transforma, mas a gente tem que saber fazer conta com isso.
Não pensar que dentro da casa a gente vai ser sempre aplaudido. Jesus diz, lá em Nazaré, ele disse, um profeta só não é aceitado na sua pátria, só não é aceitado na sua casa. Às vezes lá fora você pode ser reconhecido. Dentro ali, nem sempre você vai conseguir fazer frutificar tão bem assim os seus talentos. Então eles não queriam que esse homem aí reinasse sobre eles. Muita gente não queria essa presença de Jesus, não aceitava Jesus, difamava, falava mal dele, que agia por força de demônios, disso, daquilo outro. Então tinha esse ódio. A gente tem que saber também que nem sempre tudo vai ser amor para nós. E mandaram uma embaixada para ele dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Esse homem, Jesus é o Filho do homem, é aquele que se encarnou. E é esse homem, Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vai reinar sobre nós. A gente precisa acolher a humanidade dos nossos irmãos, a humanidade das nossas irmãs, permitir que os outros cresçam em meio a gente. Mas o homem foi, e foi coroado rei, e depois voltou coroado. Aí ele mandou chamar os empregados a quem ele havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. E o primeiro disse, Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como foste fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Então a proporção que a pessoa fez render os dons, recebe mais empenho, recebe mais situações nas quais ele vai dar conta, porque já viu, já foi provado, ele provou que podia dar conta, não é? Cada um de nós na vida vai passando pelos exercícios. Se a gente vai dando conta, claro que vai aparecer mais situação para a gente dar conta na vida, para a gente fazer frutificar. Então o primeiro chegou, aconteceu dessa forma, receberás o governo sobre 10 cidades. Depois vem o segundo e disse, Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de 5 cidades. Aí a proporcionalidade daquilo que a gente recebe, o empenho que a gente recebe, dá conta, isso vai crescendo a responsabilidade cada vez mais. Então chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Esse não fez nada com a moeda, guardou no lenço. Pois eu tinha medo de ti. Esse é o problema. Não é? Eu dizia já na segunda, no domingo e na segunda, que esse tipo de linguagem apocalíptica que aparece agora nos últimos dias pede para a gente uma interpretação, uma hermenêutica da esperança e não a hermenêutica do medo. E a esperança, já dizia Dom Tonino Bello, não é, um bispo aqui da Itália, de vez em quando eu sempre repito, falo dele, né? Ele falava sempre daquela igreja do Grembiule. E no domingo passado o Papa Francisco lembrou Dom Tonino Bello numa frase que ele dizia que a esperança deve ser organizada. E o que significa isso? Organizar a esperança? É todas aquelas situações que podem ajudar o mundo a ser melhor, não deve ficar só dentro do meu coração. A gente deve organizar, deve somar as forças, né? Quem trabalha na Caritas, se somar com outras instituições religiosas ou com outras instituições do Estado. A gente saber que a solução para o mundo não vem de mim sozinho, mas a gente organizar a esperança. Se eu tenho esperança no coração, você também tem. Não ficarmos dispersos, mas organizar as nossas forças. Então esse homem aqui, ele tem a hermenêutica, a interpretação do medo. Ele até recebeu talentos, ele até recebeu moeda, ele recebeu dinheiro. Então aí 100 moedas que ele recebeu, como todos os outros. Mas qual foi a chave de interpretação dele? A do medo. Ele ficou com medo. Ele disse, eu tive medo porque és um homem severo. Ou seja, qual é a situação nossa de seres humanos? É a visão que a gente tem de Deus. Adão, quando se viu nu, ele ficou com medo e foi se esconder. Zaqueu queria ver Jesus, né? A gente viu ontem, né? Ele sobe na árvore para tentar ver Jesus, não movido pelo medo, mas movido por uma esperança. Ele que já tinha dado certo na vida em tantas outras coisas, encontrou aquela solução que era a solução dele, foi surpreendido, porque não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que o viu e pediu para entrar na casa dele. Ele não contava com isso. As surpresas de Deus, que vai sempre além da gente, quando a gente é capaz também de arriscar, de não ficar neutralizado por causa do medo. Zaqueu poderia ter dito, né? Mas eu sou baixinho, eu não vou conseguir ver Jesus de forma nenhuma. Se eu for lá para o meio da multidão, como eu sou cobrador de impostos, pensar que não, vão até me dar uma bela de uma surra. Ele não ficou neutralizado pelo medo. Ele buscou, dentro das dificuldades dele, encontrar uma solução. Então,
É sempre bom, nas situações onde nós estamos, não deixar que o medo nos paralise, mas buscar uma solução. E bom ver que mesmo dentro da lógica do medo, pode haver uma solução que seja melhor do que ficar neutro e melhor do que não fazer nada. Mesmo dentro do medo é possível dar pequenos passos, é possível arriscar. E aí Jesus disse para ele uma palavra que era muito séria. Olha o que ele disse: porque és um homem severo. A visão que ele tem do homem, não é? Que no fundo do fundo é a visão de Deus. Recebes o que não destes e colhe onde não semeaste. Olha a visão que ele tem de um Deus, ou de um patrão, de um Senhor exigente, não é, que cobra tudo. Lembra o pai do filho pródigo com o filho mais velho que dizia: tu nunca me deste um cabrito para festejar. E o pai disse: mas tudo que é meu é teu. E tu ainda não entendeste isso? Às vezes a gente passa a vida inteira aqui achando que não pode viver bem por medo de Deus. O homem então disse para o servo: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. É com o nosso pensamento que nós seremos julgados. O julgamento vai ser de acordo com aquilo que a gente carrega no coração, que impede a gente de fazer ou de não fazer as coisas. E aí continua Jesus dizendo: tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo onde não colho, que recebo o que não dei e colho onde eu não semeei? Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ou seja, existia uma solução possível, mesmo dentro daquele medo que ele carregava no coração. Ele podia fazer alguma coisa para superar o seu medo. É sempre possível superar o medo que a gente carrega dentro da gente. E o que a gente faz? Preferimos ficar neutralizados? Essa hermenêutica, essa interpretação da vida com os olhares ou com os óculos do medo não vão fazer a gente progredir. E aí diz o patrão: ao chegar eu retiraria com juros. Depois ele disse também aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. E os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado mesmo o que tem. Ou seja, a lógica do crescimento é a lógica sempre da superação. Você coloca uma sementinha de feijão, é uma sozinha, coloca na terra, ela morre. Essa é uma imagem, né, que Jesus usou para falar até da morte e da ressurreição. Ela se transforma. E de uma semente depois você pode ter 200 sementes. Não é? Essa lógica do um que é dado, do um que é entregue, a tendência é crescer. Se você entra nessa lógica da doação, do doar, do entregar. Hoje a igreja, não é, celebra Santa Isabel da Hungria. E Santa Isabel da Hungria, ela rejeitou os títulos reais que ela tinha, a riqueza que ela tinha, para fazer um hospital para cuidar dos pobres. Contam belas coisas de Santa Isabel da Hungria, inclusive tem aquele milagre chamado milagre do pão, que ela pegou o pão escondido lá do castelo para ir dar aos pobres, e quando foi controlada, porque estava proibida de fazer aquelas suas obras de caridade, quando ela abre aquele manto, não é, aparecem rosas. Isso se conta muito na história de muitos santos, não é, que fazem a caridade. Deus protege o bem que a gente está fazendo. Deus está ao nosso lado quando a gente está fazendo o bem. E o pão que é partilhado, os dons que são partilhados, eles só crescem. Isso também vai na linha do saber, não é, que se eu conheço alguma coisa, se eu sei uma coisa, se fica dentro de mim, fica só comigo. Mas se eu ensino o que eu sei para uma outra pessoa, aí aquilo não fica mais pobrezinho, aquilo se enriquece e eu não perco nada com isso. Como uma vela, você está com uma vela acesa, você acende uma outra vela, acende outra, aquela chama com a qual você acendeu as outras velas, ela não fica pobre porque você acendeu outras velas. Ao contrário, o ambiente vai ficar muito mais iluminado por muito mais velas acesas que vai ter. Então essa lógica da doação, essa lógica da entrega, essa lógica da partilha, que faz com que o enriquecimento de verdade aconteça. Então, Jesus depois diz que o patrão disse para aqueles que estavam ali presentes: quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém.
Nós sabemos que a vontade de Deus não é a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Jesus foi morto na cruz, mas antes de morrer, a palavra de Jesus não foi uma palavra de condenação para os seus inimigos, ao contrário. Ele da cruz, com seus braços abertos, orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa palavra é uma palavra dura, mas para tocar a dureza do coração da gente, para ver se a gente se modifica, para ver se a gente sai da lógica desse medo que impede a gente de crescer e acolhe o perdão e a misericórdia de Deus que quer se manifestar ainda hoje na nossa existência, ainda hoje no nosso coração. Minha amiga, meu amigo, peçamos ao Senhor que continuemos a fazer bem essa nossa preparação para a conclusão desse ano litúrgico, no próximo domingo, na festa de Cristo Rei, e com os dias que se seguirão até o primeiro domingo do Advento, com o qual nós vamos começar um novo ano litúrgico. Acompanhemos Jesus nessa sua estrada, ele vai entrar em Jerusalém, a sua cidade, e ali, de fato, ele começa a reinar. Vai ser aclamado com hosanas ao filho de Davi, e depois do alto da cruz ele vai mostrar que ele quer abrir para cada um e cada um de nós o paraíso, a casa do seu Pai. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para Everilda Menezes aí em Natal, acompanhando a nossa transmissão no meio dessa madrugada brasileira. Vani Brito aí em Santo Antônio de Jesus. Eliana Sampaio também aí na Bahia, acompanhando a nossa transmissão. Odaleia aqui na Suíça, tá mais perto. Um abraço para você, um dia abençoado. Dinéa Flores aí também na nossa Bahia, um abraço para você. Para Darcy Sampaio, paz e bem. Para Maria Línia também aí na Bahia, um abraço para você. Para Valmira Silva Araújo, luz de Deus na sua vida. Para o Padre Mateus Lopes, esse é o que está mais distante de mim, tá aqui do outro lado do corredor, no Pio Brasileiro. O Padre Mateus tem um trabalho muito bonito, nós já falamos, já indicamos muitas vezes, não é a simbologia cristã, não é a especialização dele, nós fazendo um doutorado muito bonito aí sobre a nossa Basílica de Aparecida. Seguramente vamos ouvir falar muito aí do Padre Mateus, mas ele vai aí postando sempre coisas muito boas no seu Simbologia Cristã e no seu perfil, né? Vocês olhando aí pelo meu vão encontrar essa indicação aí do Padre Mateus. Tem sempre coisas muito boas que nos faz aprofundar o mistério de Deus presente na nossa vida. Não é aquilo, né? Ele vai partilhando com a gente e vai se enriquecendo cada vez mais, porque a gente se enriquece com aquilo que ele traz para nós. Um abraço para Carla Gripe, entrando aqui também agora nessa nossa transmissão. Gente querida, fiquem com Deus, um dia abençoado, um dia muito cheio de luz, e que esse nosso caminho até a festa do próximo domingo, festa de Cristo Rei do Universo, seja uma semana realmente cheia de riquezas e bênçãos espirituais. Fiquem com Deus.